Em 1750 chega a Newport, no atual estado de Rhode Island, Arão Lopes. Tendo nascido em Lisboa como Duarte Lopes, deixa Portugal juntamente com a família à espera de fugir aos perigos da Inquisição. Nessa altura abandona o nome de Cristão Novo, assume a sua religião ancestral e passa a ser conhecido como Arão Lopes. Em menos de 2 décadas transforma-se no mais poderoso armador do Novo Mundo, sendo um dos impulsionadores do crescimento de Newport. Nas cerca de 80 embarcações da sua frota que comercializavam entre os Estados Unidos e a Europa, deixou embarcar muitos judeus que, como ele, fugiam de Portugal. Conhecido como o Príncipe dos Mercadores, também Arão Lopes se distingue pelo seu papel na Guerra da Independência. Quando as forças britânicas fizeram um bloqueio para tentar impedir que o exército de George Washington conseguisse mantimentos, o Arão Lopes foi instrumental na vitória dos rebeldes americanos ao conseguir abastecer o exército de George Washington. Morre pouco depois do final da guerra, com 51 anos, ao sofrer um acidente de carruagem quando regressava a Newport. É nessa cidade que se encontra o mais antigo templo judaico dos Estados Unidos, ainda erguido, a Sinagoga de Touro. O nome é uma homenagem a Abraão Touro, um dos principais financiadores da sua construção. Em Newport, erguem-se outros monumentos e parques com o mesmo nome. A sul dos Estados Unidos é o nome de Samuel Nunes Ribeiro que prevalece nos anais da história. Médico de profissão, nasce em Idanha Nova nos finais do século XVII. Depois de ter sido preso várias vezes pela Inquisição, foge do país quando toma conhecimento de que estaria para ser detido novamente. Ele consegue saber que há um barco que vai partir para Londres nessa noite. E ele pega na família e foge de Lisboa em direção a Londres. Parte depois para os Estados Unidos, juntamente com mais 44 judeus portugueses, em direção a Savannah, na Geórgia. Esta colónia tinha sido fundada 5 ou 6 meses antes. Quando aí chegados, são impedidos de desembarcar pelo governador inglês, o general Oglethorpe. Este muda de opinião quando sabe que entre os tripulantes estava um médico. Nessa altura, a colónia sofria de um surto de disenteria e escorbuto que já tinha vitimado dezenas de pessoas. O Dr. Nunes Ribeiro sai do barco e consegue debelar essa epidemia, consegue curar as pessoas que estavam doentes, evita mais mortes. A gratidão do governador fica conhecida quando distingue Nunes Ribeiro como o primeiro grande herói da Geórgia. Da sua linhagem sai outro nome importante, o bisneto Uriah Levy, distinguido pelos seus serviços na Marinha dos Estados Unidos. Uriah chega ao título de Comodoro, o posto mais elevado da altura. Na história da Marinha conhecem-se os seus esforços para abolir os violentos castigos corporais aos militares e a sua luta contra o antissemitismo reinante nas Forças Armadas. Será este o motivo da sua admiração por Thomas Jefferson, um dos autores da Constituição dos Estados Unidos, responsável pela laicização do Estado. O Uriah Levy achava que, precisamente por causa disso, precisamente por essa insistência do Jefferson em tornar um requisito constitucional essa separação, só por causa disso é que um judeu poderia, nos Estados Unidos, alcançar o topo da carreira e chegar onde ele tinha chegado. A sua admiração levou-o a adquirir Monticello, a propriedade onde Jefferson residiu e morreu e que encontrou ao abandono, completamente degradada. Uriah Levy restaura a casa, que deixa em legado ao povo americano. É nessa quinta que se encontra enterrada a sua mãe. A Marinha dos Estados Unidos atribui o seu nome à sua mais antiga sinagoga em 1959 e a um caça-submarinos durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em Filadélfia no século XVIII, era filho de Michael Levy e Raquel Machado, filha de Rebecca Machado, uma das grandes matriarcas luso-americanas. Da mesma família, a história recorda o nome de Mordecai Manuel Noah, primo de Uriah. Natural de Charleston, viria a ser o nome judeu mais conhecido do século XIX. Consagrado como homem dos 7 ofícios, foi juiz, político, cônsul, jornalista e escritor. Meio século antes da fundação do sionismo, que lutava pela criação de um Estado judaico, Mordecai Manuel Noah defende a necessidade de uma pátria para os judeus, que devia ser Israel.
ele defende a compra de terra, a compra da antiga Israel aos turcos, para que os judeus pudessem ter um Estado. Para protótipo desse Estado judaico, compra uma ilha no norte de Nova Iorque, perto das cataratas do Niagara, à qual chama Ararat. Para Mordecai Manuel Noah, esse era o simbolismo. Ele cria aquela ilha para criar a primeira comunidade inteiramente judaica, onde os judeus de todo o mundo poderiam vir e ser livres. A chegada dos judeus a Ashkenazim no século XIX viria a enraizar ainda mais na mente de Mordecai a necessidade dos judeus adquirirem um território próprio onde pudessem ser livres. Confrontado com essas experiências de grande sofrimento absolutamente terrível, pessoas que perderam tudo aquilo que tinham, perderam famílias inteiras. Ele sente-se compelido a fazer isto. E então esse Ararat seria a primeira fase antes de se poder adquirir então a terra aos turcos para a instalação do Estado judaico. A preocupação com os fracos e oprimidos da velha Europa, que iam chegando aos Estados Unidos, também marcou a personalidade de outros judeus luso-americanos. O nome mais sonante é o de Emma Lazarus, descendente direta de uma das famílias pioneiras que chegaram em 1654. Numa altura em que as mulheres eram consideradas cidadãs de segundo e pouco relevantes, Emma Lazarus é respeitada como escritora, judia e mulher. Emma Lazarus consegue atingir um estatuto que muito poucas mulheres tinham nas sociedades ocidentais. Ela escreve poesia, traduz poesia e de tal forma que os poemas dela e os escritos dela são admirados por Longfellow e Emerson, que são dois dos maiores poetas e maiores escritores do século XIX. Como membro ativo da Sinagoga Shearith Israel de Nova Iorque, participa no comitê responsável pelo acolhimento dos judeus vindos de leste. Aproveitando o seu prestígio como escritora e poetisa, escreve para jornais como o New York Times em defesa dos mais desfavorecidos. Inspirada pelos mesmos objetivos, escreve O Novo Colosso, o poema gravado no pedestal da Estátua da Liberdade, um hino para quem chega à espera de conquistar o sonho americano. Vinde a mim, vós os pobres e cansados, as multidões que desesperam pela liberdade, os que abarrotam por essas costas e ninguém ama. Enviai-mos os sem casa, os naufragados, porque junto à porta de ouro ergo a minha chama. Emma Lazarus viria a morrer em Nova Iorque, um ano depois da inauguração da estátua. Tinha apenas 38 anos. Como ela, também o seu primo Benjamin Cardoso se preocupou em proteger os mais discriminados. Como juiz do Supremo Tribunal de Justiça, escreveu acórdãos que ainda hoje são tidos como padrão a seguir. Em sua homenagem existe em Nova Iorque uma escola de direito com o seu nome. O século XIX é sem dúvida uma época de mudanças para a sociedade norte-americana. Começam a surgir mentes mais abertas, interessadas em alterar o percurso do país. Sabato de Moraes é um desses pensadores. Descendente de judeus portugueses, nasce em Itália e chega aos Estados Unidos em 1851 para se tornar rabino da Sinagoga Portuguesa de Filadélfia. Influenciado pelas ideias republicanas do pai, fica revoltado quando vê que um país que abraça os ideais da liberdade e igualdade oprime e maltrata os mais desprotegidos. Ele é criado com todas estas influências maçónicas, de liberdade, fraternidade e igualdade, de olhar para toda a gente, para todos os seres humanos como iguais. E chega aos Estados Unidos e, passado pouco tempo de estar aqui, é enfrentado com a situação da Guerra Civil, onde os Estados do Sul tentam defender um modo de vida que, na nossa concepção atual, é fácil dizer que era completamente insustentável, injusto e obsoleto, mas que na altura, para Sabato de Moraes, já lhe parecia assim. Sabato de Moraes transforma-se num dos mais fortes líderes religiosos a defender o fim da escravatura, alguns anos antes do início da Guerra Civil.
Era um visionário e havia poucos como ele. Sabato, infelizmente, nasceu alguns anos antes do próprio tempo. Se tivesse tido mais tempo e a América tivesse tido mais oportunidade de explorar as outras oportunidades, em vez de usar a rota da escravatura, teria sido um líder, um herói. Infelizmente, tendo nascido um pouco antes, quando a América, o mundo não estava ainda pronto para, infelizmente, terminar com a escravatura, teria sido um nosso símbolo, mas Sabato Moraes foi fundamental em, pelo menos, abrir os olhos à sociedade atlântica, norte-americana e britânica, sobre este grande problema que temos na história da humanidade. A dizer que é insustentável para um país que se arvora em ser a pátria da liberdade, ter alguém agrilhotado, ter alguém a ser dono de alguém. E então junta-se a uma série de outros clérigos, a maior parte protestantes, a defender o fim da escravatura. Com menos sucesso, defendeu também a abolição da pena de morte. A 8 de dezembro de 1865, escrevia no Philadelphia Inquirer: Mas uma outra lição deverá o mundo receber das nossas mãos. Tal como proclamou o antigo sábio hebreu, um tribunal que condena um homem à morte, nem que seja uma vez em 70 anos, merece a nossa reprovação. O seu nome está também associado ao movimento centrista, que surgia entre duas correntes do judaísmo, a ortodoxia rígida e a reforma radical. Juntamente com Pereira Mendes, outro rabino português, cria o Seminário Teológico Judaico, a primeira fonte de formação de líderes religiosos nos Estados Unidos. A sua morte, a 12 de dezembro de 1897, levou às ruas de Filadélfia dezenas de milhares de pessoas. Os jornais da época consideram-no o maior que a cidade alguma vez viu. Muitos outros nomes de judeus portugueses ecoaram na história dos Estados Unidos. O que os livros não registaram, a memória não deixou esquecer. E a 20 de maio de 2007, como há muitos anos, ergueram-se as vozes dos herdeiros de uma cultura que um outro Portugal subestimou.